Olá, gente! Hoje nós estamos iniciando o GC Online da Lagoinha Ipatinga e nós queremos hoje trazer uma palavra abençoada para você. Mas antes disso, eu quero orar, para que Deus possa falar ao seu coração. Vamos orar, gente? Amém? Pai, muito obrigado por esse GC, obrigado por esse estudo, que o Teu Espírito Santo possa falar tremendamente ao nosso coração e que seja, Senhor, um tema onde nós sejamos tocados, transformados e abençoados no nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar com o louvor, né? Nós vamos cantar um pouquinho, depois nós vamos para o estudo. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Hoje o estudo, então, é sobre comer carne de porco é pecado? O que vocês acham? Será que comer carne de porco é pecado ou não? Então, antes de a gente falar sobre o assunto, nós temos uma dinâmica. Pedir para a Tati fazer uma dinâmica bem legal aí para a gente poder iniciar o assunto com essa dinâmica. 3 copos com água, vocês estão vendo, né? Aí eu quero voluntários. Quem vai pegar? Um de cada vez, gente. Um de cada vez. Quero que vocês tomem um pouquinho da água e me digam. Tá tudo ok com a água? Sim. Tá salgada, né, Angélica? Eu senti não. Então, o que a gente aprende com isso? Aparentemente, são 3 copos com água. Os 2 tomaram, o que aparentava ser igual ao da Angélica, mas a Angélica tem uma opinião diferente de vocês. O que a gente entende dessa dinâmica é o seguinte, que nem tudo o que o outro fala é aquilo que realmente é. Ou a gente não pode estar baseado na opinião que o outro dá. Porque poderia ter um conflito. A Angélica falar que o dela está salgada e vocês tomaram do que aparentemente é a mesma água e está falando que não está salgada. E como que a gente resolve isso no nosso meio cristão? A gente vai para a palavra. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos começar então falando sobre o tema comer carne de porco é pecado ou não, lendo o versículo, Romanos capítulo 14, verso 13 e 14. Eu pedi para a Luíse ler para a gente. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes o seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera, para esse é imundo. Então, há uma questão de que muitas vezes aquilo que é pecado para um irmão não é pecado para o outro, né? A dinâmica mesmo que a gente teve aqui mostra muito bem isso, né? Às vezes a gente olha para a água e vê, né? Existem assuntos que são assuntos que às vezes a gente não tem todas as respostas, principalmente porque em relação à carne de porco,
nós temos o Antigo Testamento que fala claramente a respeito da questão da carne de porco, né? O estudo de hoje vai trazer o assunto que é polêmico, sim, mas que, à luz da palavra, nós vamos encontrar a resposta. É interessante a gente perceber que, apesar dessa discussão, né, nós precisamos olhar para a Bíblia como um todo, e não só para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus deu ao povo judeu várias regras para mostrar que era diferente de outros povos, inclusive esse assunto, né? Deus também estabelece regras no Antigo Testamento justamente porque o fato de comer alguns alimentos também eles se tornavam impuros ao comer, por exemplo, uma carne de um porco, né? E aqui o cumprimento dessas regras significaria então um compromisso com Deus. Mas nós precisamos entender que essa lei era uma lei específica para aquele povo, para aquele tempo. Hoje nós temos outras realidades e nós vamos agora então poder falar dessa nova realidade. Então eu posso considerar hoje algum alimento impuro? O que vocês acham? A gente pode achar. O que vocês acham? Pode falar a verdade, né? Vocês acham que tem algum alimento que a gente pode considerar hoje, nos tempos de hoje, né, depois do Novo Testamento, como impuro ou não? O que vocês acham? Sem discussões, sem briga para falar, né? Pode falar um de cada vez. Vamos lá. Por que vocês acham? Qual, por exemplo, vocês acham que tem alimento que pode ser considerado impuro? O sangue. Alimentos consagrados. Mais algum? Só esses? Olha. Animal morto, sufocado. Entendi. Então, nós vamos então falar um pouquinho, né, sobre esses temas. Olha para você ver que há uma discussão extensa sobre esse assunto, né? Segundo o apóstolo Paulo, e aí nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quem pode ler para mim? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso. Então, segundo o apóstolo Paulo, nenhum alimento se torna impuro diante de Deus, exceto se o consideramos impuro. Romanos capítulo 10, verso 13 e 14. Quem pode ler para a gente? Portanto, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Bom, Paulo está falando aqui, né, sobre uma realidade, mas quando a gente lê também 1 Coríntios 10, 31, nós vamos entender que tudo o que a gente faz tem que ser feito para a glória de Deus. A Bíblia, ela não traz nenhuma condenação necessariamente sobre o alimento, porque Paulo diz que nenhum alimento se torna impuro diante de Deus. Por quê? Porque foi Deus que fez todas as coisas. Então não há alimento que seja impuro diante de Deus mais. Todas as coisas foram feitas por Deus. Então, indistintamente, qualquer alimento, mesmo que vocês tenham aqui, né, discussões, dúvidas, a Bíblia, 1 Coríntios 8, também vai tratar sobre isso. Não há alimento impuro diante de Deus. Então você diz, pastor, então eu posso comer tudo? Paulo está dizendo que se a sua consciência te condena, então não come, né? Mas se o outro não se sente condenado por aquilo que ele faz, diante de Deus ele não estará em pecado se ele comer aquele alimento ou um outro alimento. Então, nós precisamos entender isso porque, na minha pergunta que eu fiz para vocês, houveram várias distinções de respostas. Mas a gente precisa entender que, em si, o alimento não é impuro, tomando como base que Deus é quem criou. Pastor, mas e se aquele alimento for consagrado, né? E aí? Né? Se a sua consciência
te condena, não coma. Se você se sente mal, né, pensa, não, eu vou comer aquilo misericórdia, eu vou até passar mal, então não coma. Mas o alimento em si, ele não é impuro, porque foi Deus, o Criador de todas as coisas, que criou esses animais. Então, essa é uma primeira consciência que a gente precisa ter, né? Então, vamos lá. Então, comer carne de porco é pecado ou não, né? Comer carne de porco é pecado ou não? Diante dessa explicação, é pecado ou não? Não. Não, por quê? Porque foi Deus quem fez o alimento. O porco. Será um alimento. Então, glória a Deus, né? Você que não comia porco porque achava que era animal impuro, agora você pode comer, né? Porque um lombinho é gostoso, viu? Mas é importante a gente aqui ouvir, né? Não. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele nos purificou de uma forma que de nenhuma outra forma poderia, né, ser purificado. A nossa salvação se baseia na fé, não nos cumprimentos de regra de pureza. Jesus declarou puro todos os alimentos em Marcos, capítulo 7, verso 19. Ele nos livrou de todo o peso de condenação e veio tratar o nosso coração. O que Deus se agrada, então, não é o exterior, mas é o interior. Então, diante disso, nós entendemos o quê? Que Deus purificou todas as coisas e todos os animais, inclusive a carne de porco, é pura diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus pelo aquilo que Jesus fez, né, por todos nós. Então, eu queria, Tati, que você lesse as aplicações práticas aí para a gente poder finalizar esse estudo aqui tão maravilhoso. Sempre que tiver dúvidas se alguma atitude sua agrada o coração de Deus ou não, volte para a Bíblia e entenda os princípios da palavra para a sua vida. Colossenses 2:8. Além de entender a palavra de Deus, você precisa crer. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Lembre-se que o que agrada a Deus é um coração transformado. Então, diante disso, né, você e eu precisamos entender, né, que o que Deus purificou, né, nós não precisamos mais, né, nos sentirmos condenados, né? Aí talvez você, Max, possa perguntar assim, ué, pastor, mas eu ainda continuo achando que comer carne de porco não vou me sentir bem. O que você acha diante disso? Eu te responderia, então não coma. Porque se isso te faz mal, se você se sente mal, então não coma. E mais, talvez o Everton fale assim, agora eu vou comer carne de porco. Mas a Tati vai ficar escandalizada. Então, você não deve comer a carne de porco na frente da Tati, porque vai escandalizar ela, né? Vou chamar ela pro churrasco. Não, vai chamar ela para o churrasco. Só depois. Então, esse cuidado a gente precisa ter. E não em relação ao pecado ou em relação à salvação, né? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Tenho certeza que vocês aprenderam e todo mundo que está ouvindo e vendo aprendeu sobre comer carne de porco é pecado ou não. Não é pecado. Glória a Deus por esse entendimento e pelas Escrituras. Amém? Amém. Deus abençoe. Benção demais o nosso estudo de hoje. Amém.